ar o 12º HQ TV, sou Marcelo Tucena Rumes Baquião e a gente vai começar falando, como sempre, sobre as HQs independentes. A HQ que eu vou falar independente de hoje chama O Pagamento, que é do Rafael Oliveira, que a gente já falou anteriormente em outro programa sobre ele já. Ela foi lançada em 2013, ela é lançada pela Red Door HQs, que é a editora deles lá. Isso aqui é uma história curtinha, ela não tem muitas falas, tem poucas falas, muito bem desenhada. A história é sobre dois capangas, meio sobre máfia, assim, meio gangster, que vão cobrar uma tarifa num boteco, e aí começa um tiroteio. E essa revista ela tem sequência com uma revista do Camilo Solano. Ela para aqui e continua na revista do Camilo Solano, que ele fala aqui no final. Aqui, ó. Continua em inspiração de Camilo Solano. É o início dessa inspiração do Camilo Solano. Sim. O HQ independente que eu vou falar hoje é Coprólitos, do Marcati, que é uma lenda do quadrinho underground nacional. Um veterano, né, que está aí tem trabalho desde o final da década de 70, muito marcante na década de 80. E essa coletânea tem todas as HQs do Marcati que foram produzidas entre 86 e 92. Algumas das mais picantes, né, porque o Marcati trabalha com quadrinhos escatológicos. São cheios de imagens e situações transgressoras da moralidade tradicional. Ele sempre está chocando isso, uma herança do underground mesmo, que ele deixa bem impactante aqui. O Tucci tem esses dois CDs, o Rasporão, que são capas também do Marcati, né? No caso são 3 aqui, né? Esse é uma coletânea. Esse aqui é os dois da capa dele junto, Brasil e Anarcofobia. O Brasil é essa capa aqui. E aqui também tem as duas capas, né? Esse mascote foi feito por ele. Quando o Luciano Salles foi no FIC do ano retrasado, no ano passado, ele pegou a risada de Arnaldo, é isso? Acho que é isso. E aí o Mercati fez o desenho do rato pra mim. Essa capa aqui é do Brasil. E todos os desenhinhos que tem aqui são deles. E essa aqui é a capa da Anarcofobia. Eu tenho as duas camisetas, só que eu estou usando só do Brasil. Esse eu ouvi a primeira vez a Anarcofobia em vinilzão, né? Capa. Bem mais massa, né? Gigantesco, né, cara? Aqui ele dá uma zoada no McDonald's, no nazismo, dinheiro, então é bem foda. Isso, é uma pegada bem pesada mesmo. Essa da capa aqui é a Saudosa Velhota. Essa história é sobre um relacionamento bizarro entre o neto e a avó. É uma das histórias mais famosas dele. Então tem toda essa vertente dele com as bandas de punk underground e muitas outras bandas, além do Rasporão, que ele também fez. Então fica a dica de Coprólitos, Marcati. Essa edição é interessante. Eu tenho aqui, eu comprei dele na Comic Con, tem o autógrafo dele e tudo. E foi publicada em uma impressora offset de 1954. Que é a que ele tem em casa, né? Que é da editora dele. Que ele publica para muita gente, né? Muito fanzine, muito quadrinho alternativo, ele publica também. E fica de uma qualidade impressionante. Exatamente, verdade. Então é isso. O quadrinho gringo nacional que eu escolhi foi um nacional, que é o Cacete Planeta em quadrinhos. Ele foi publicado pela editora Press. Eu não lembro a data, nesse aqui não tem. Eu vou ver se esse aqui tem alguma data, porque no primeiro não tem data de quando foi publicado o primeiro. Mas é velho. É em reais já, mas é velho. A revista deles é meio que nem a média, assim, tem umas historinhas bem zoeiras, assim, tem
várias coisas criticando a política, tirando o sarro da política, né? Uma revista mais satírica, assim. Mas ela é bem legal, ela é bem desenhada, assim, eles fizeram uma caricatura deles, assim, não sei nem se foi algum deles que fez. Deve ter sido o Oswaldo que fez tudo, né? Mas eles até dão uma zoada com os personagens, tem o Bambi aqui, tem o Beavis e Butthead aqui. Acho que é o Chaves, o Nhonho, assim. Godzilla, eles dão, que nem mais ou menos eles fizeram o filme, de zoeira de tudo, assim. Estão usando o Rubinho Barrichello, o Roberto Carlos. É interessante, não sei nem se tem mais pra vender, se tem mais de dois, eu tenho esses dois só. Já é bem legal, né? Quando eles eram engraçados ainda. A minha dica hoje é esse álbum dos quadrinhos nacionais, O Viajante, do Mozart Couto, que é um dos maiores desenhistas dos quadrinhos brasileiros. Tem um traço clássico mesmo, na linha do Alex Raymond, John Buscema, hiperrealista, né? Bem construído. E toda uma técnica de luz e sombra muito sofisticada, muito técnica. Parece Conan, Tarzan, né? O jeito que os caras desenharam. Isso, bem John Buscema mesmo, da Espada Selvagem do Conan. O Alex Raymond, o Príncipe Valente, né? Tudo esse quadrinho clássico mesmo. Esse álbum, então, narra a história de um viajante em busca de conhecimento mágico. Então, é uma aventura pela América do Sul, pela América indígena, e o viajante está em busca da Cidade dos Mistérios, que é uma cidade aqui retratada com arquitetura maia, muito bem representada, assim. Muito técnico, fantástico, a diagramação, o ritmo, são muito precisos. Um álbum clássico nacional muito bacana, que é bem conhecido assim, pelo pessoal que curte esse tipo de quadrinho. O Mozart Couto trabalhava muito em revistas de terror, na década de 80, Cripta, Calafrio. Ele desenhou pra Marvel também. Desenhou pra Marvel, para bastante Marvel DC também. É um álbum muito, muito bonito, muito lírico, assim, muito interessante. O artista que eu vou falar hoje chama Marvano. Ele é nascido na Bélgica, em 1953. Antes de ele começar a desenhar, ele fez arquitetura. Os trabalhos mais recentes que eu conheço, né, que eu estou acompanhando, chama Grand Prix, que é sobre o mundo dos pilotos na época de 1930, assim, como que era difícil, tipo, todo o aspecto de cada país que vai fazer a corrida. Acho que nesse terceiro que saiu esses dias agora é na Alemanha, então é um Berlim meio que começando o nazismo, assim, deve ser o primeiro Reich. Ah, tá. Década de 30 já é o terceiro mesmo. Já é o terceiro, né? Já é quando tá... É verdade, já tem umas bandeiras no autódromo lá, nazista já. Tem uma história das Olimpíadas, quando foi em Berlim, deve ser dessa época. Que o Hitler ficou puto porque um corredor negro ganhou. Aí ficou puto. Ele também é conhecido pela parceria que ele fez com Joey Haldeman, que eles publicaram uma série de quadrinhos chamada Dallas Bar, e o outro chama Libre Jamais. Be a bit more of yourself! O artista que eu vou falar hoje é o Lourenço Mutarelli, que é um escritor de livros e quadrinhos, dramaturgo, ator de São Paulo. Nasceu em 1964. É um dos grandes renovadores da linguagem dos quadrinhos, é conhecido internacionalmente. Um dos grandes renovadores da linguagem dos quadrinhos. Ele começou produzindo alguns fanzines na década de 80, até que lançou Transubstanciação. Essa é a edição de 91 da editora Liber, que já não existe mais. Eu acho que essa edição é rara, nunca mais foi publicado com esse mesmo formato, algumas cenas foram retiradas depois. Essa edição tem o projeto gráfico do Marcati, tem um texto do Marcati também na última capa. E
foi o trabalho dele que chamou a atenção pra caramba na época, né? Porque ele mostra situações sobre a condição humana, sobre fé, relacionamentos, posição política e social com uma sensibilidade muito afiada, uma crítica muito afiada e muito lírica ao mesmo tempo. Eu acho que lembra muito algumas coisas do Fernando Pessoa, até. Tão poético que é o nível que ele leva que ele trabalha o roteiro dele. Então é um artista muito importante que é muito bacana sempre estar lembrando do trabalho dele, da importância do quadrinho nacional, do Lourenço Mutarelli. Bom, minha indicação de vídeo de hoje é novamente um clipe animado. Vou voltar a falar sobre os clipes animados. É sobre a banda The Max Levine Ensemble. Esse clipe foi lançado em 2013, foi dirigido pelo Ben Levine. Foi o mesmo cara que dirigiu o clipe do Teenage Butterhopped, que foi falado em programas anteriores. No site do Ben Levine tem algumas animações, uma série de animaçõezinhas assim, um seriadinho, chama Doris and Marianne, que é bem legal assim também. Eu recomendo que dê uma olhada no site, que vai ter na descrição do vídeo do YouTube. E a The Max Levine Ensemble é uma banda de Washington, de punk rock, que as influências, a influência de letras dele assim, é politicamente consciente, assim, que é o que fala nessa música. A música desse daqui que eu esqueci de falar chama Ghost Song, que é sobre um fantasma, que nem o Gasparzinho, que fica assombrando as pessoas, no sentido da pessoa perceber que ela está fazendo coisa errada ao planeta, jogando lixo no chão, queimando as árvores, cortando matas, queimando florestas, essas coisas assim. É bem legal, o clipe é bem desenhado também. Maybe when I'm dead in the ground, I'll rise and make a ghost. For the liars, forest fires, this led me to my grave. Would it be fun to be an atom bomb and then to blow your ass to the sea? I mean, is it wrong when I said all along it's just that we teach by example, don't we? What you taught me, a cup of coffee will say and speak of death. And if perchance you shake your pants off, launch you to their dying breath. But if I paid a second date, we take the show on the road. And we'll teach here to those that can bear the weight of those who died too soon to know unrest. A animação que eu vou indicar é Woodstock, Sexo, Orégano e Rock and Roll. De 2006, tem o roteiro do Rodrigo John e a direção do Otto Guerra. A animação é inspirada naqueles quadrinhos do Angeli, o Woody e o Stork, que são dois personagens, dois hippies, né? Dois personagens que viveram na década de 60, só que envelheceram com a mentalidade parada no tempo, né? Eles ainda acham que Jimi Hendrix, Janis Joplin ainda são a vanguarda da música. Então, o humor consiste nisso, em os dois não perceberem essa contradição de eles estarem velhos e ainda acharem que a juventude também está na mesma sintonia que eles. Então, nessa animação, a animação vai mostrar um reencontro da banda dos antigos amigos, né, do Woodstock. Muito divertido, muito bem dirigido e com certos recursos psicodélicos muito legais. O Capel podia chamar o Porquinho pra cantar. O vocalista do Woodstock é um porco. Cada um toca um estilo, mistura tudo e ainda tem um porquinho gritando lá.
É sensacional, pra mim é a melhor animação brasileira que teve até hoje, é muito fodido. Nele tem uma mistura dos personagens, aparece os escrotinhos, aparece a Rebardosa, que é a Rita Lee que faz a voz. Tem uma hora que ele menciona o Raul Seixas, né? Ele chama de Raulzito no filme, que quem faz a voz é o Tom Zé. Puta, sensacional, bacana. Sensacional. O Otto Guerra, ele tem muitas animações bacanas, e aqui ele acertou a mão, né? Eu queria ter assistido esse no cinema, não tive chance na época, acho que nem passou aqui. Eu acho que não passou no cinema. Porque antigamente a parte underground não vinha, né? Essas coisas, esses filmes assim, alternativos não vêm para o interior, eles passam em São Paulo, mas é sensacional, eu preciso comprar o DVD disso aí. Preciso ter, cara. Isso é muito bacana a animação. Ô Woody, lembro que a gente batalhou por nossos cabelos compridos? Naquela época a gente tinha o ideal. Eu tive um sonho com my little rainbow. De toda aquela coisa de paz e amor, flower power. Eu sinto saudade daqueles tempos, viu? Era mais branca que Ô Woody, você tem umzinho aí? Pode crer. É orégano. Porra, Woody! O que o futuro pode reservar para dois velhos hippies como nós, hein? Eu preciso encontrar um lugar legal pra eu dançar. É verdade que você é filho de hippies? Eu não quero esse suco de pepino. Sou sim, por quê? Eu também. Puta que pariu. Então vocês vão reunir a velha banda? Vocês querem rock and roll? Você faz praco, praco, prum, e eu entro com tudo. Eu não sei fazer praco, praco, pum. Ah, então faz qualquer merda aí, meu. Ô, Ré, você não tinha morrido, não? Lá vem mais um com essa história. Não viaja, cara. Raul Seixas já morreu. Posso saber o que tá acontecendo por aqui? Você anda fumando orégano de novo, pai? Não, imagina. Então que cheiro é esse? Pizza, ora. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Vamos agradecer o pessoal que já enviou as revistas, Rafael Oliveira que enviou o que eu falei nesse programa. Agradecer quem acompanha o canal no YouTube, quem acompanha a fanpage no Facebook, que é facebook.com/HQTV, youtube.com/HQTV. Quem tiver histórias em quadrinhos independentes para estar enviando, vai ter a descrição, o endereço na descrição do vídeo, envia que a gente vai mostrar com todo prazer. Isso, né?